Boa noite, maravilhosa! E sejam bem-vindas a mais uma live. Hoje é uma live com uma das minhas alunas, a Larissa, que é uma nail designer de sucesso e ela vai contar um pouco da história dela pra gente. Eu sempre trago pra aqui pra vocês, né, as histórias das maravilhosas, das minhas alunas que chegaram aos seus objetivos e muitas delas que estão nesse caminho estão conseguindo, né, chegar nos seus objetivos através do meu curso presencial ou então online, né, a Fórmula da Manicure, que é onde eu ensino a técnica de esmaltação em gel com manicure russa, né? Muitas falam manicure moderna, manicure europeia, mas é a mesma coisa. Olá, Larissa! Boa noite! Oi, boa noite! Boa noite! Olha só, Larissa, fala da onde? Eu moro em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Sim, Então, vamos lá? Vamos começar? Conta um vamos. pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Parece que o teu tá meio abafado aqui pra mim. Peraí. Melhorou? Vê se o meu melhorou, porque o meu... Sim, isso. O meu tá bom também. Tá. É que o meu, ele tá no pedestal, então provavelmente tava abafando aqui. Ah, sim, agora melhorou. Tô te escutando melhor. Então, Larissa, conta um pouquinho da tua trajetória, de como é que você entrou nesse mundo das unhas, né? O que que te fez entrar e permanecer nele? Sim, então, na verdade, a minha família, a minha avó é cabeleireira, né? Eu nasci no meio disso, a minha avó é dona de salão de beleza. Então, desde muito nova, eu já estava aí nesse mundo, né? Ajudando, vendo ela atender uma cliente e outra, e eu fui crescendo no meio disso. E ali, pelos 9, 10 anos, eu ajudava ela a fazer unha, assim, né? Tirava o esmalte da cliente, colocava de molho, porque naquela época a gente ainda colocava o pé de molho, né? E aí fui crescendo no meio disso e foi me interessando. Eu sempre gostei, na verdade. E ali, quando eu fiz os meus 18, 19 anos, que eu falei, não, eu realmente é o que eu gosto, é o que eu quero. E eu comecei a fazer cursos, né? Só que eu nunca quis ser manicure tradicional. Eu sempre quis trabalhar com gel, né? O meu interesse sempre foi o gel, né? O alongamento. Eu sempre achava lindo, assim. Eu sou natural de Brasília. E lá eu passava, às vezes, em alguns lugares e via e eu achava aquilo fantástico, né? Queria essas esmalterias, assim, quando começou a sair esmalteria, eu achava muito lindo e sempre quis. E aí eu comecei a fazer cursos e me aperfeiçoando. E quando eu vim embora aqui para Balneário, que eu cheguei aqui, eu ouvi falar de você. Eu trabalhava num espaço aonde a dona de lá, né, comentou com a gente, vou fazer um curso com a Tati e eu gostaria que vocês fizessem também. E aí, quando ela comentou com nós, eu comecei a acompanhar o seu trabalho. Eu falei, meu Deus, que cutícula perfeita, que acabamento perfeito, né? Porque até então eu já trabalhava com gel, já trabalhava com esmaltação em gel, mas eu não tinha aquele acabamento que eu queria, aquela perfeição, né? Que a gente vê ali nas suas fotos e pessoalmente também bem lindo. Então eu queria aquilo, e aí eu fui atrás. Cheguei em casa, comentei com meu marido na época assim, há um ano atrás, né? Foi quando eu fiz o curso contigo há um ano atrás, em março do ano passado. E aí coloquei a técnica em prática, né? O que eu aprendi, porque não é só você ir e aprender, né? Porque eu vejo que tem pessoas que fazem muitos, muitos cursos, mas não coloca nada em prática, né? E às vezes acaba. Então, toda vez que a gente investir num curso, que seja para o teu melhor, realmente para aquilo agregar na tua vida. E eu coloquei em prática, né? Tudo que eu aprendi aí, cheguei aqui em Balneário, avisei as minhas clientes, eu trabalhava ainda em um espaço de uma outra pessoa.
E aí avisei as minhas clientes que a partir daquele momento eu ia tirar a cutícula com a tesoura. E até hoje, muita cliente ainda que eu atendo fala, meu Deus, como assim? Como você tira a cutícula com a tesoura? Elas ficam assim, abaixo, uma coisa de outro mundo, né? Ah, Então eu comecei a colocar em prática, né, esse uso mais da tesoura, né? Ainda uso o alicate, mas é muito pouco. Eu trabalho bastante com as brocas e a tesoura. Eu uso alicate para alguma coisa e outra. Mas assim, para mim foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi uma virada de chave, né? A minha agenda, assim, eu comecei como eu morava aqui há pouco tempo, em Balneário, eu não tinha uma cartela de clientes tão grande, né? Então, depois que eu comecei a colocar essa técnica ali em prática, as pessoas começaram a me procurar, né? Uma ia indicando para outra, olha, ela tira a cutícula com a tesoura, começaram a ver o benefício né, daquilo, da tesourinha, e o quanto a cutícula fica perfeita também, o encaixe, né, do esmalte, então demora bem mais o crescimento ali aparecer até vir para fora. Então, assim, é bem legal. E depois disso, só foi crescendo, crescendo. Depois de um ano, agora fez um ano em março, tem 3 meses que eu abri o meu espaço, daí eu saí da onde eu trabalhava para abrir o meu próprio espaço. E estou bem feliz, né? Faturando bem mais do que eu faturava lá um ano atrás, graças a Deus, só prosperei. e antes tu faturava quanto, Larissa? Era pouco, assim, né? Em vista do tanto que eu trabalhava, não podia agregar tanto, mas era 2.500, 3, Uhum. né? E hoje em dia eu faturo 3, 4 vezes mais do que esse valor, né? Quanto? Fala aí. Eu 9, 10, bem tranquilo. É, isso que. E hoje a qualidade de vida, como é que tá a tua qualidade de vida referente ao que tu tinha antes? Hoje em dia eu tenho liberdade, né? Hoje em dia eu trabalho para mim mesma, né? Eu tenho meu espaço, faço meu horário, né? Eu trabalho bastante ainda também, mas eu consigo fazer o que eu quero, né? Investir também na minha profissão, né? Como eu quero. Eu abri um espaço agora, também estou investindo aqui para, né, melhoria das clientes. E o bom é o acolhimento, assim, né? Das pessoas, ver o tanto que tu cresceu. Tem muitas clientes minhas que tá comigo desde lá do início e acompanham essa evolução, e receber esse carinho delas é muito legal, né? É uma coisa que deixa o nosso coração bem, bem feliz, assim. E hoje em dia eu consigo ficar com a minha família, consigo viajar, né? Coisas que lá no passado eu não poderia nem pensar pela condição financeira. Até agora eu tô formando equipe, né, para trabalhar comigo. E eu conversando com uma menina um dia desse, eu falei, meu Deus, tu tá, né, lá na frente, eu disse pra ela, porque há um tempo atrás a gente, manicure não se considerava profissão, né? Eu disse pra ela, falei, hoje em dia, se você quiser, você tem trabalho, só basta a gente buscar e se aperfeiçoar que você prospera, né? Tem uma qualidade de vida muito boa e às vezes ganha até mais do que uma pessoa que é formado, que tem uma faculdade, que tem isso, que tem aquilo. Então é bem. Mais, né? Ganha, é só trabalhar, é só. E eu ensino só a fazer esmaltação. Sim, É, é todo um processo que que eu quero que vocês sigam ali de empreender, de se colocar no mercado de e se trabalho. valorizar também, né? Se posicionar, se Principalmente. valorizar como profissional também, até porque a partir do momento quando você entende o que você está fazendo, você começa a se valorizar também. Você começa a se posicionar, a cliente automaticamente começa a te respeitar. Então, é muito. Porque quando você não domina o que você está fazendo, às vezes a cliente fica meio até insegura, assim, né? Ai, será que realmente ela sabe? Será que realmente.
né? Então, assim, você começa a passar mais confiança também para as pessoas. E era isso que acontecia comigo. Eu sabia fazer, mas muitas vezes, por eu não dominar a técnica, eu ficava um pouco insegura, porque, né, eu ficava meio assim, ai, será? Ou por que que isso está acontecendo? Né? E depois que eu fiz o teu curso, Um pouquinho. foi assim. É que o maravilhoso tá aqui, tá? Tá maravilhoso. Vai lá e pede pra Amanda. Pega um iogurtezinho lá na geladeira. Não, eu quero caramão. Ele quer calamão. Tá, vai lá e Amanda calamão, então. Ela vai fazer. Eu já vou falar pra ela. Tem calamão. Calamão é macarrão. Sim. Ah, eu tô aqui ó, conversando com uma titia aqui, tá? Mãe, que é isso? É o meu óculos. Eu só disse que o que é aquela coisa verde, mamãe? Não sei, é uma bola verde. Vai lá que a mãe tá aqui, tá? Vai lá. Vai lá que a Amanda faz calamão pra você. Pode continuar, Larissa, desculpa. Sim. Não, essa questão mesmo de quando você domina, né, a técnica, quando você tem conhecimento, você começa a se posicionar mais, você é segura do que você está fazendo, porque o que acontecia comigo, eu até sabia fazer, mas eu ficava às vezes meio insegura, ai, por que que isso está acontecendo? Um exemplo, o esmalte saiu, né, descascou, eu ficava, meu Deus, A tua não sabe imagem por quê? tua imagem tá um pouquinho travada. Aí, Melhorou? agora melhorou. Melhorou. Então, aí eu ficava, era o que acontecia comigo, quando eu não tinha tanto conhecimento nem o domínio, eu até sabia fazer, mas quando acontecia um problema, eu não sabia explicar para cliente por que que aconteceu, ou eu sempre pensava que era sempre eu, né? Claro que uma boa parte era eu também, que eu tinha que buscar conhecimento e melhorar, buscar melhorar. E foi essas coisas que levou eu ir atrás de conhecimento, porque quando tu sabe, tu domina o que tu tá fazendo, automaticamente você fica mais segura, então você passa essa confiança também para sua cliente, né? Então elas percebem isso bastante. E depois que eu fiz ali o seu curso, foi uma virada de chave para mim, sabe? Muita coisa, eu comecei a buscar cada vez mais, a estudar e graças a Deus tudo tem dado certo. Que bom. E como é que era a tua vida antes do curso? Eu era, igual eu falei, eu não dominava tanto a técnica, eu fazia porque, né, tipo assim, eu aprendi, eu fiz alguns cursos e aprendi daquela forma que me ensinaram, mas assim, tudo muito superficial, né? Tipo assim, ensinou, uma técnica, isso aqui, deu, sabe? Então eu não tinha aquele conhecimento, eu não tinha me aprofundado tanto. Então eu era, tipo assim, um exemplo, eu fiz a unha da minha cliente e descascou o esmalte. Eu ficava frustrada, porque eu não sabia por que que aquilo estava acontecendo, eu ficava insegura. Aí às vezes eu dizia, ai, será que não é melhor largar? Né? Tipo assim, às vezes a cliente vinha uma, duas, três vezes, não vinha mais. Então era esse tipo de coisa que acontecia e eu acabava ficando triste. Eu dizia, meu Deus, eu vou fazer outra coisa, né? Isso não é pra mim, vou abandonar, não quero mais. E graças a Deus ali depois que eu fiz o curso, né, que você mostrou os produtos, mostrou a técnica, aí eu comecei a estudar também, a me aprofundar e vi que tudo tem solução, né? Comecei a ficar mais segura, assim. E eu quero te fazer uma pergunta assim, porque eu sempre falo para todas as profissionais, né? Eu quero só que tu diga a tua opinião referente a isso. Tem tudo um porquê de um pra quê, né? Sim. Por quê? Quando eu falo para ti quando eu falo para ti ou para uma aluna que precisa ter o conhecimento do produto, de lâmina, de instrumento, Sim. isso faz sentido para ti? Faz muito. Depois que eu comecei a entender isso, foi totalmente diferente. Foi uma virada de chave. Não tem como você saber. É isso que eu tô falando, é o domínio da técnica. Você dominar o que você está fazendo. A partir do momento que você entende todo o processo, não só aquele piloto automático, sabe? Quando você entende o porquê, o pra quê de cada coisa, o que cada coisa serve, qual produto é melhor para cada unha, você começa a se desenvolver
mesmo e as coisas vão acontecendo. Automaticamente a recompensa vem, né? E a gente que mora em cidade pequena, um vai falando pro outro, o faturamento é só uma consequência, né? É como se fosse uma venda, né? Dos outros. Que é uma coisa tão simples. Sim. Né? Meu Deus do céu. A minha filha, que diz pra ela que eu tô em live, que a mãe disse assim, ó, a mãe tá trabalhando, eu quero comer, ela vai te dar comida. Meu Deus do céu. Tá bom, filho? Vai lá que eu tô trabalhando. Ele sabe quando eu tô em live, eu tô trabalhando. Mas é que é como se caísse. É que é uma coisa tão simples que a maioria das profissionais elas vão para a internet e elas iniciam no piloto automático, como você falou. Né? Porque os cursos básicos, assim, né, como que eu fiz, antes de fazer curso contigo, acho que eu tinha feito um ou dois cursos de esmaltação em gel. E eu nunca tinha aprendido o que eu aprendi no dia que eu fui ali em Brusque fazer contigo. Então é uma coisa assim, às vezes a pessoa te passa um passo a passo, mas não te diz o porquê que serve aquilo, porquê que serve, né? Porquê que serve isso. Um exemplo, eu nunca tinha ouvido falar em alinhamento de lâmina, de unha, né? Uhum. E eu aprendi ali quando fiz o curso contigo. Então tem uma diferença, né? Tem unhas que são mais moles, né? Tem unhas que vai precisar do alinhamento para segurar a esmaltação em gel, tem outras que não precisam, então tu tem que saber qual é essa diferença, né? Cada unha, nem todo mundo tem a unha igual, então tu não pode aplicar a mesma técnica para todo mundo, né? Que nem um robô, uma linha de produção, vem uma e sai outra. Né? É aos poucos. Eu faço um trabalho de formiguinha, porque eu dou curso para muita gente. Mas, assim, são poucas que conseguem chegar aonde tu estás hoje. Sim. Porque às vezes estão nessa linha de produção. Às vezes elas não estão querendo investir nisso, né, Larissa? E quando a pessoa ela entende, ela absorve, porque assim, muitas chegam num ponto e desistem. Só que você começa a ficar frustrada. Né? Ninguém gosta de fazer alguma coisa e não ser reconhecido, ou não, tipo, receber nem que seja um elogio, ou só receber reclamação. Meu Deus, antes ali, quando eu não dominava tanto a técnica, que chegava... Gente, assim, olha, chegava muita, né? Era muita reclamação, sabe? Onde eu trabalhava, a moça até cogitou a me mandar embora, porque era muita reclamação. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, aí você fica frustrada mesmo, né? Você vai procurar outra coisa da vida, porque isso aqui não tá dando certo. Mas não é que não tá dando certo, você não tá fazendo dar certo. Quando eu entendi que muita coisa depende de mim, só de mim, né, também mudou a minha vida de alguma forma. É uma virada de chave, né? Você aprender a se valorizar em todos os sentidos, assim, da tua vida. E tu me conta ali uma história que marcou a tua vida. Ali no mundo das unhas, algo assim que, não, isso aqui me marcou positivamente. Positivamente? Isso. Deixa eu lembrar. Então, a gente escuta tantas histórias, né? Tipo, tantas pessoas. Hoje mesmo aconteceu eu mudei de um espaço para outro, eu atendia num lugar, então fica um pouco longe, né? E aí eu tenho clientes de Itajaí que vêm, né, aqui fazer unha comigo e falam, ai, Lari, porque a partir do momento que você mostra esse conhecimento para a cliente, ela te valoriza. Né? Então, assim, essa coisa de uma cliente hoje falou pra mim, ai, Lari, você, tipo, tu é top, por isso que eu venho aqui, sair tão longe pra vir ali fazer unha contigo, sendo que ela tem tantas outras opções perto, sabe? Essa coisa de você se sentir acolhido mesmo, o carinho das clientes, né? E teve, tipo assim, clientes que... Teve coisas que, um exemplo, eu tenho clientes que iam em outras pessoas e nunca dava certo a esmaltação em gel, sabe? E a partir do momento de chegar assim e falar, você é a minha última opção. Porque a pessoa não vem fazer a unha por luxo, né? Ela vem fazer a unha muitas vezes
uma terapia para se sentir bem, né? Uma coisa que é importante para ela, né? Então, hoje mesmo uma cliente também sentou aqui na minha mesa e falou: eu me mudei para cá agora, eu preciso fazer minha unha e todos os meus problemas vão se resolver depois que eu fizer minha unha. Ela falou que os problemas dela só iam se resolver depois que ela fizesse a unha dela. Então ela ainda brincou comigo: olha a responsabilidade que tu tem. Então imagina se eu entregasse um trabalho ruim para ela, ou de má qualidade, ou que... Então, assim, se a vida dela já, né, se ela já tava com um problema, ela já ia ficar com mais um problema, né? Então, eu não iria ajudar, eu iria estar atrapalhando ela, né? Ia ser mais um problema na vida dela. Então, essa coisa de você sentir o carinho mesmo das clientes, isso é o que me marca bastante, assim, sabe? As histórias, o que você ouve, o tanto que você é importante na vida daquela pessoa. Isso é uma coisa que me marca, assim, bastante o dia a dia, né? Esse convívio com as clientes é bem legal, eu gosto. E como é que é hoje a tua vida como profissional? Como é que tu vive? Como é que tu te vê? Como é que hoje tu te sente como profissional? E, olha, eu vou te dizer, um bom tempo da minha vida eu tipo assim, né, na profissão, porque eu tô na profissão há uns 5 anos já, 5, 6 anos mais ou menos, eu me vi assim frustrada, sabe? Decepcionada comigo mesmo. Dizia: meu Deus, será que eu não sirvo pra nada? Tipo assim, eu já tinha coisas pessoais que aconteciam na minha vida. E aí, tipo assim, será que nem no trabalho não vai bem, né? Tipo, essa coisa assim, eu ficava bem frustrada comigo mesma em algumas coisas. Tipo, eu recebi uma reclamação de uma cliente, eu ficava frustrada, ficava triste, aquilo me derrubava, eu dizia: meu Deus. E depois, né, de um ano, porque todo esse rebuliço que aconteceu foi de um ano pra cá, né? Então, assim, hoje em dia eu tô feliz, eu me sinto realizada, né? Eu vejo o quanto eu cresci profissionalmente, né? O quanto eu cresci como pessoa também. E eu me vejo só prosperando. Agora, né, eu abri aqui, eu decidi trabalhar para mim. Agora eu vou montar a equipe, então só tem o que dá certo. Eu quero também um dia influenciar outras vidas, né? Mudar vidas e histórias igual você e só prosperar mesmo. Empreender, né? Porque é uma parte bem difícil, é essa. Não. É que, na verdade, assim, eu não vejo como uma parte ser difícil. É que ela é dolorida. Isso. Por exemplo, Dói, né? dói, sabe? Sim. Só que é algo que me motiva. Então, eu não consigo Tati, eu não consigo me ver numa zona de conforto onde o que eu ganho tá bom, o que eu tenho dentro de casa tá bom, sabe? Então, foi isso uma coisa que me fez mudar também. Porque, né, eu trabalhava no espaço, eu tinha uma cartela de clientes ok, legal, tava ganhando super bem. E, tipo assim, eu tava numa zona de conforto. Ah, tá bom, assim. E quando eu me peguei nessa zona de conforto, eu disse: não, eu preciso mudar. E não é isso que eu quero pra mim. Eu comecei a pensar o que eu queria pra mim. O que você quer pra você, Larissa? Eu comecei a pensar isso. E aí, quando eu vi que eu tava, não, tá bem, tá tudo bem, eu chegava, atendia meus clientes, ia embora. Não, pra mim não tá bom isso, né? E fora outras coisas, eu comecei a querer um desafio a mais, sabe? Uma coisa a mais, a crescer mesmo. Eu falei: não, eu vou abrir pra mim, abrir um espaço pra mim, é o que eu quero, né? Avançar, saber se vai dar certo é só você tentando, né? E assim, tem 3 meses que eu abri aqui, graças a Deus tem sido só sucesso. Então, se eu não tivesse começado há 3 meses atrás, eu estaria na mesma zona de conforto até hoje, né? Às vezes, estando num lugar que não estava, né, mais me sentindo bem, não estava mais me sentindo feliz, frustrada por alguma outra coisa, e não estaria fazendo o que me faz feliz e o que eu quero, né? Então, assim, tu tem que se desafiar todos os dias. Isso é uma coisa legal, você ir pro desafio, né? A vida é um desafio, é você se jogar mesmo e não deixar o medo tomar conta, né? O medo paralisa a gente.
Eu sei disso. Em breve eu vou soltar uma notícia aqui para todo mundo que eu vou esperar mais 2 semanas. Eu preciso tomar algumas providências antes, mas Uhum. eu passei, eu acho que 1 ano e meio com esse medo também. Sim, a gente fica, dá um medo. Eu penso, Né? Eu, antes de tomar essa decisão de crescer, né? Na verdade, eu fiquei meio insegura. Será que as clientes vão comigo? Será que não vão? Porque muitas vezes você não se sente capaz, a gente mesmo não se valoriza, né? E é necessário isso. Você olhar para você com carinho, você olhar para dentro de ti, fazer perguntas que, né, confronte, assim, será que é isso que você quer para tua vida? Né? Então, talvez se eu não tivesse dado o primeiro passo há 1 ano atrás, eu não estaria onde eu estou hoje, sim. né? E na tua vida, né, que tu jamais acharia que isso seria possível depois do curso, assim. Tipo, depois do curso aconteceu tal coisa, eu jamais imaginei que isso seria possível para mim. Tipo, não entendi. tipo assim, O que que aconteceu depois do curso, assim, né? Tu jamais imaginou que seria possível, tipo, se tu continuasse naquela vida profissional que tu vinha levando. Hoje, né? O que jamais seria possível na tua vida profissional. Tu te vê assim, que se tu tivesse como tu estava antes, tu não terias realizando, sentindo, algo desse tipo. uma prova é abrir o meu espaço, sabe? Porque se da forma que né, que eu estava insegura, né, de algum certo modo frustrada porque eu não dominava a técnica. Esse é o segredo, você dominar o que você está fazendo. Você é insegura, não dominar. Jamais eu daria um passo de trabalhar para mim, um exemplo. Né? Jamais eu iria tomar essa atitude de abrir um espaço para mim próprio, porque eu me sentia insegura, não dominava, não sabia o que realmente eu estava fazendo. Né? Eu não tinha todas as ferramentas. Tipo, um exemplo hoje em dia, uma cliente sentar aqui na minha frente, eu consigo explicar para ela tranquilamente né, o que eu vou fazer, o processo, porque isso é importante. Você explicar para tua cliente, conversar com ela e falar para ela o que você vai fazer na unha dela, né? Assim, então, oi? E o que ela não pode fazer. Que ela não pode fazer, porque é o que eu explico, é 50%, né? É uma parceria, 50% sou eu, 50% é você. Isso. Então, assim, é aquela coisa de eu faço e você cuida, porque, né, tem que ter o cuidado da cliente também. Mas Quanto tempo depois do curso tu levasse para dominar essa técnica? foi uns 3 meses. 3 meses. 3 meses, porque quando eu vim pra casa, eu comecei a treinar. De cara. Né? Eu falei, Botou vou treinar. a tesoura na gaveta? Não, não, comecei a treinar. E eu tenho uma cutícula bem boa pra isso, tá? Minha cutícula é gigante, enorme. Comecei a treinar e fui fazendo naquelas. Depois. Fábio Filho, né? As clientes mais próximas também, né? Que eram mais chegadas, assim, as clientes mais de confiança. Eu fui, né, treinando em uma outra, né? E treinava em mim, treinava nas minhas colegas, que é onde eu trabalhava. E assim a gente foi indo. E me conta sobre a tua família. Não sei se tu é casada, tu falou, né? E as pessoas, elas te apoiavam, te incentivavam? Ou tu passasse por... Não, Oi? não, meu marido sempre me apoiou. Sempre me incentivou, sempre disse vai, faz. Ele nunca falou, nunca disse não, sabe? Ele é bem nessa parte, graças a Deus, eu sempre tive apoio dele. E toda a minha família, né? Tem um peso para ti hoje?
Cortou a ligação, tá travando. Falando. E tu acha que tem peso pra você isso hoje? Tipo, Desse apoio dele me tem um peso pra Tem. ti? Do que se não tivesse? tem, eu acho que é bem importante tu ter um apoio assim da tua família, principalmente hoje em dia. Eu tenho a minha avó que mora longe, que, né, foi a pessoa que me ensinou, a primeira pessoa que me deu o curso, né, foi a minha avó. E hoje até eu liguei pra ela, a gente conversando, assim, tu vê a pessoa toda orgulhosa, sabe? Isso é muito legal. Ela, É bom. assim, aham. Então tem esse peso, assim, é muito importante tu ter o apoio da tua família. É verdade. E tu tivesse medo de quando. Se bem que tu entrou nesse meio já, né? Tu já nasceu nesse meio de não ter clientes. Passou isso por ti, assim, em algum momento? Sim, porque tipo assim, eu trabalhava, na onde eu trabalhava, até que a gente não tinha tanto isso por conta de que tinha uma rotatividade de gente o tempo inteiro, né? Assim, mas uma coisa que eu tinha dificuldade, tipo, de fidelizar clientes. Isso eu tinha, não conseguia, tipo, fechar a minha agenda, não conseguia, sabe, ter aquela sequência de clientes. Então, eu percebia que eu tinha muita rotatividade de clientes. E Né? por quê? Eu conseguia ter, assim, aquela cliente, essa cliente é minha, um exemplo, sabe? Então, eu tinha bastante essa dificuldade, que é a mesma coisa de ter e não ter, né? Porque é bem importante você ter clientes fixos. Sim. Então, E por que tu acha que tu não tinha as clientes fixas? porque é por conta disso, tipo assim, como eu não dominava tanto a técnica, então, tipo assim, às vezes a minha colega do lado, um exemplo, fazia melhor, então ia para aquela pessoa, sabe? Assim, então eu me sentia um pouco, às vezes, até inferior, assim, um exemplo, porque eu dizia, sei lá, tô aqui para ser um escape, sei lá, eu me sentia um pouco assim, sabe? Então, por conta de mim mesma, a culpa era minha, assim, sabe? De eu não ter esse domínio da técnica mesmo, não saber o que eu tava fazendo. E aí acabava que eu não conseguia fidelizar aquela cliente, né? A partir do momento que eu comecei a fazer, né, ter mais conhecimento, estudar mais, ter um acabamento melhor, porque esmaltação em gel, né, requer muito isso da gente, esse acabamento perfeito, porque é o que as clientes procuram. Eu comecei daí a fidelizar as clientes. Elas viram qualidade na tua entrega. Isso é. E tu chegou a ficar tentando fazer isso sozinha, por conta própria, tipo, sem meios, digamos assim, na técnica? Sim, eu ficava, na verdade, dando murro em ponto de faca, né? Ai, a partir do momento que eu falei, não, eu vou me especializar, vou buscar, vou reconhecer o meu erro também, né? Porque isso é bem importante, porque às vezes é muito fácil você ficar colocando culpa nos outros, né? A partir do momento que você reconhece ali o teu erro e vê, não, realmente eu preciso buscar, melhorar, né? Ir atrás do que eu quero. Primeira pergunta que você tem que se fazer é o que você quer para sua vida, né? Não tratar a profissão, tipo, né, manicure como uma coisinha ali. Não, realmente, a teu emprego, a tua profissão, tu vai depender daquilo. Então, como um médico, como um engenheiro, como qualquer outra coisa na vida, tu vai ter que estudar e se aperfeiçoar para aquilo. Para ser o melhor no que tu faz, né? Então, Falando em aperfeiçoar, tu hoje, né, olhando o investimento que tu fez no curso, tu acha que esse investimento ele foi válido pro que tu aprendeu lá dentro, para que tu levou hoje para tua vida? sim, lógico, foi sim, né? Eu investi um valor e hoje em dia eu faturo 10 vezes mais em cima daquilo. Em um mês, né? Em um mês. Imagine em um ano, né? Se tu Isso. faz. Exatamente. E eu falo assim, eu acho que o meu curso,
ele é muito barato, porque eu não ensino só... E assim, gente, eu não tô falando, né, para me gabar, nada disso, que ontem eu tive 4 alunas em Joinville, foi sensacional. Então, eu acho que eu não ensino a fazer uma esmaltação em gel ou uma cutícula. Eu ensino uma profissão. Sim. É uma formação, né? É praticamente, né? É Sim, praticamente. e todo o apoio depois também, porque isso é importante, né? Tipo assim, tem uma dúvida, manda uma mensagem, tu tá ali e responde, Eu não né? Porque ainda vai surgir. precisou de suporte, eu não lembro muito. Mas tu chegou a falar, a chamar eu no suporte em algum momento? Não, não, mas assim, às vezes que eu cheguei a falar contigo, tu sempre me respondeu, sabe? É, Então, assim, ou ali também eu acompanho muito teus stories, então muitas dúvidas que eu tinha, eu ia matava. ali, né? Eu ia esclarecendo ali. Aham. Que bom. É, enfim, né? Eu queria, assim, que tu falasse, porque essa live ela vai ficar salva, a gente vai editar, né? Ela vai Uhum. editar ela, porque a gente joga no YouTube também, então a gente vai pro YouTube com a tua live. E eu queria saber, não, eu queria que tu falasse, né? Desse um conselho para essas maravilhosas que estão sempre me acompanhando e com certeza acompanhando também. Eu Sim, queria que tu desse um conselho para elas, né? Para quem quiser dominar a esmaltação em gel, para quem quiser talvez sair de uma CLT, o que tu darias de conselho, né, para elas? Porque eu acho que vindo de uma outra profissional, essa outra profissional tendo uma vivência, uma experiência própria, né, ela também tem as palavras dela, né, para aconselhar essa profissão que tá migrando. A gente tem 2 milhões de profissionais de manicures no Brasil, e desses sim. 2 milhões, 10% é que fazem unha artificial, esmaltação em gel e uma cutícula diferenciada com tesoura. Então é Sim, pouco, 10% desse público, né? E sim. deixa aí o teu recado para elas, o que que tu coração quer falar, então manda a ficha aí. Sim, então, é o que eu falei, gente. Vocês têm que ir a primeira pergunta, porque eu digo que foi o que eu fiz essa pergunta pra mim, sabe, Tati? Foi o que virou a chave dentro de mim. Eu falei assim, o que eu quero pra minha vida? O que você deseja pra você? E você ir atrás daquilo, do que você quer, né? Não deixar o medo te paralisar, né? Não deixar a insegurança, porque a insegurança às vezes também acaba nos paralisando, mas a insegurança é por falta de conhecimento mesmo. Então, a partir do momento que tu tem um conhecimento do que tu tá fazendo, do que tu tá dominando, tu fica segura daquilo, então tu faz as coisas fluírem, né? Na verdade, as coisas andarem na tua vida. Então, assim, o meu conselho é esse: buscar investir na profissão, investir em material, né? Porque não é essa, eu faturo tanto por mês. Tá, beleza, mas você tá entregando o melhor para tua cliente, né? E isso em tudo, né? Desde o produto, a ferramentas, a como você trata ela na tua mesa, né? Então, assim, investir em qualidade em tudo, né? Com você, né? Porque a partir do momento que você vai buscar conhecimento, você vai trazer qualidade para a tua cliente em mesa, né? Então, você vai dominar, e você dominando a técnica, o faturamento, né? O dinheiro é consequência, né? Tu vê um sorriso no rosto da tua cliente de felicidade, tu vê que tu tá fazendo, né, o bem para aquela pessoa, então tu já muda o teu dia, já muda. E o que você precisa tá dentro de ti, tá dentro de você, né? Tudo que a gente precisa para nossa vida tá dentro de nós mesmos. Então é só você buscar, né, ir atrás, investir, né? Não tem outro caminho, tu tem que investir.
é igual eu falei, é uma formação. Imagina quantas pessoas aí fora pagam não sei quantos anos de faculdade, não sei quantos anos né, de conhecimento, e hoje em dia, para ganhar um salário, um exemplo que a gente ganha hoje, né? Então, assim, não é nem perto, tu não tá dando nem 10% do que às vezes tu vai gastar numa faculdade e muitas vezes não vai ter nenhum retorno daquilo que tu investiu, né? Então, assim, aqui é muito rápido, né? Tu investe aqui, tu colhe ali, né? É muito uma coisa muito... Não, eu ainda eu falo assim, ele é muito barato pelo que é entregue, né? Tem às vezes profissionais... Diferencial também, né, Tati? Porque fazer unha por unha, tu tem um diferencial, uma cutícula tirada com uma tesoura, né? Tipo assim, além de tu entregar um acabamento perfeito para tua cliente, tu é uma pessoa diferente, é um diferencial, né? Não quer... Aqui mesmo onde eu moro, acho que o que eu conheço são poucas que fazem esse trabalho, né? De remover a cutícula com a tesoura. Então, é um diferencial. E quanto que tu cobra? A esmaltação em gel eu tô cobrando R$ 85, mais ou menos. E o alinhamento? Né? E aí, o alinhamento 130. Dá pra subir isso daí? Sim. Eu tô pensando agora já. Eu falei pra ti que a gente vai enviar, né, as placas, tudo mais para as alunas que estão para chegar essa semana que vem chega as placas, algumas das placas. Quem é do presencial é um outro tipo de placa. Mas tu já tá na placa ouro. Tu pode ganhar a placa diamante, frouxo. Sim. Dá uns parafusos aí para te sair da ouro direto, nem pegar ouro, pegar diamante. Sim. Né? E é de 15 mil, faturamento de 15 mil mês. É possível, é muito possível. Né? Eu tenho profissionais que eu conheço que faturam 18 na mesa. Ah, sim. Eu acredito que sim. Né? Mas isso são coisas que eu já estou pensando em ajustar. Aos poucos. Sim. Tu pode fazer ajuste 2 vezes por ano. Né? No início e no final do ano. Tipo assim, meio no início, assim, passou o carnaval, um pouquinho mais, ali faz um reajustezinho. Né? Esperem que foi reajustado no final do ano. Reajustes pequenos, né? Porque quando faz um reajuste grande, algumas... Então, assim, até porque eu vi que eu tô, né, um pouco abaixo do mercado. Do preço, assim, porque eu fiz uma pesquisa e assim, tá bem abaixo, sabe? Pro trabalho que eu entrego, eu acho que realmente tá baixo o valor. Porque as meninas por aqui estão cobrando em média de 100, R$ 130 só a esmaltação em gel. É realmente essa média, tanto ali quanto aqui também. Sim. Quando é profissional, vou aproveitar aqui a tua live para falar e falar um pouquinho com as meninas. Sim. Tanto profissional que tem escassez, né? Todas as profissionais, tanto você quanto profissionais no geral aqui que estão assistindo, que tem escassez na agenda, tem horário que está com a agenda socada. Quando ela existe essa escassez, é porque tem uma demanda grande de clientes querendo ela. E o que acontece quando tem escassez? O preço. Quando, por exemplo, né, não teve uma época ali que o tomate estava caríssimo? Por que estava caro? Porque não tinha tomate sobrando. Sim. Né? E aí, quando essa escassez ela vem, né, que é a tua escassez de tempo, você precisa subir o seu valor. Vai ter clientes que vão embora, a gente não precisa, não pode ser apegada a essas clientes. Sim. E outras vão ir para o lugar dela, por quê? Porque existe também a escassez de qualidade. Tem poucas profissionais que entregam
qualidade. Sim, E tem clientes que só procuram qualidade, elas não olham o preço. verdade. É aí onde está o ouro da profissional. E é importante que a profissional ela tenha consciência e ela se valorize. Sim. Né? Semana passada eu falei algumas coisas para mostrar. Ai, Tati, meu Deus do céu, tu podias dobrar. Eu cobro R$ 120 a esmaltação em gel. E aí, óbvio que eu atendo um público que, né, tem essa condição. Se tu dobrasse o teu valor hoje, eu ainda permaneceria como tua cliente. Sim, porque entende essa questão da qualidade, né? Isso. Então, é importante, assim, que tu tenha alguns pequenos ajustes. É claro que isso dá um medinho, dá um frio na barriga, vou aumentar R$ 20 uma unha, mas tu, compactando isso, sai 2, 3 clientes, esse R$ 20, ele ainda sobra com as outras que vão pagar mais. Sim. Né? As que saíram, tu acaba, e aí tu coloca no lugar, ou então tu tem uma outra qualidade de vida, né? Tu consegue, elas saíram e tu consegue talvez pegar uma academia, talvez pegar um cursinho, alguma coisa desse tipo, né? Sim. Então, chegar mais cedo em casa, né? É verdade. Não, isso aí eu já tenho pensado e eu acredito que é que como eu mudei agora também, tudo vai se ajustando. Né? Mas vai dar tudo certo. Vai, tenho certeza. Larissa, quero te agradecer por ter tirado aí quase uma hora ali do teu dia pra gente conversar, pra te falar as maravilhosas experiências, né? De como é que foi a tua carreira. Que vale a pena. Vale a pena investir, buscar, né? E buscar profissionais com qualidade, né, Tati? Também não adianta só fazer curso e não... Eu já fiz cursos que hoje em dia, eu vou te dizer, eu rasguei dinheiro, tá? Não aproveitei nada. Então, assim, tem que procurar bem com quem tu vai fazer o curso. Que bom. Eu entrego o meu melhor. Eu entrego o meu melhor, dou o meu suporte, o melhor que eu posso. Eu tô sempre aqui conversando com vocês. É óbvio que hoje eu já sou sozinha, né? Eu sou literalmente sozinha. Então, com as crianças na casa, eu sou sozinha. A única que me ajuda é o Eduardo, que, né, é o meu direito aqui nos conteúdos. Então, ele edita, às vezes, alguma coisa para mim poder colocar. Eu sou sozinha. Então, às vezes, quando eu sumo, gente... Eu sumo, mas é porque eu não consigo. Hoje eu queria gravar um monte de stories. Eu não consegui. Por quê? Porque eu atendi da 1 às 7. Desci, comi, né? Fiz algumas coisas com o filho. Ele não deixava eu subir. Vocês viram que ele subiu aqui. Então, assim, eu tô sempre aqui pro que der e vier. Eu gosto de passar o conteúdo, eu gosto de passar o conhecimento, eu gosto de estar incentivando vocês a empreender. Nem todo mundo precisa, mas eu gosto quando uma pessoa diz assim, ó, eu abri o meu espaço. Como eu fiquei feliz quando tu falasse, né? Sim. Não tem noção como é que eu fico feliz quando alguém fala pra mim que se mudou, que ampliou, que aumentou a equipe, que aumentou o faturamento extraordinariamente, sim, falando que saiu, imagina, sair de 2 e pouco para ir para 9, 10 mil reais, Sim. né, um ano, né, e isso é só o começo, é só o começo. Tu tem Sim. quantos anos hoje? Eu 26. 26 anos, gente. Vocês acham que com 26 anos eu aqui ganhava 10 mil reais por mês? Sim. Não ganhava. Eu comecei a ganhar 8 mil reais por mês há 6 anos atrás. Eu tinha 29. Eu ganhava 8 há 6 anos atrás. Sim. Então, assim, que bom, tá? Que tu tivesse essa coragem de empreender. Eu quero muita história ainda tua para mim. Pode compartilhar. Sim, claro.
que eu vou Esses vibrar. dias eu tava de manhã, muito legal. Acho que tu vai lembrar desse dia. Foi semana passada, retrasada, não me lembro. E eu acordei de manhã, porque, né, essa coisa de empreender, às vezes tu fica meio, né, insegura, assim. E eu abri ali o Instagram e vi um stories teu onde tu tava. Acho que de noite, já era meia-noite, mais ou menos, tu subiu aí, tava no teu espaço e tu falou, eu vim aqui gravar rapidinho porque eu senti de Deus, né, no meu coração falar pra você que vai dar certo. Não me lembro muito bem as palavras, eu lembro que tu falou assim, vai dar certo, né, e tipo, aquilo me tocou, assim, na hora eu tava tomando café, eu comecei a chorar porque eu tava pedindo pra Deus, assim, falar, Deus, né, me dá uma certeza do que se eu realmente estou no caminho certo. E aí eu abri ali a live não, os stories, e tu tava ali falando, né? Eu quero te dizer que vai dar certo. Tu fez um stories falando sobre isso. Eu não me lembro muito bem as palavras, mas eu gravei isso, né? Vai dar certo. Eu falei, e a hora eu chorei assim, eu falei, amém, vai dar certo. Sabe? Sim, eu ainda finalizei os stories dizendo que a Tati Pastora, vou parar por aqui, porque Isso. senão pastora, né? E é muito engraçado, porque Deus não é, na verdade, é o Espírito Santo, né? Sim. Eu tenho uma conexão, vamos dizer assim, que tem pessoas que têm algo mais intenso, outras pessoas não têm discernimento. E desde os meus 16 anos, eu aqui, ó, tô arrepiada, tá? Olha. Sim. Desde os meus 16 anos, eu sinto, o Espírito Santo fala comigo. E eu tive já eu já tive 3 pessoas que são missionários, que falaram para mim que Deus tem um plano na minha vida que é realmente ajudar as pessoas, né, através das palavras. Um propósito, né? Um propósito de vida, isso. Que a minha missão de vida era levar a palavra de Deus para o mundo, né, para as pessoas. Só que eu não queria, eu era uma pessoa que eu tinha raízes. E que enquanto que eu tivesse raízes, uma planta com raízes, ela não consegue se locomover, né? Sim. Então, eu tinha que deixar essas raízes de lado e talvez essas raízes seriam a vergonha, né? A vergonha de falar de Deus. Sim. Eu imagino que essas raízes talvez possam ser essas. E através da minha profissão, eu consigo transformar vidas e levar, quando Deus fala comigo e toca comigo, não só, eu não venho sempre aqui nos stories falar, eu falo muito com muitas alunas minhas que passaram por situações difíceis, eu levo a palavra para elas através... Gente, eu não sou ninguém, eu sempre falo. Sim. É um instrumento. Mas é muito sente, né, Tati? É muito... E nós, assim, um exemplo, tu atende aí sozinha também, eu também atendo aqui sozinha, então você acaba tendo uma intimidade maior com a tua cliente. E ali você acaba sendo um pouco terapeuta também, né? Então, hoje de manhã mesmo sim, né, eu recebi uma pessoa aqui, uma cliente que ela tá num processo de separação. Gente, essa mulher desabou na minha frente, assim, ela começou a chorar, que ela pingava, assim, sabe? E o que eu tinha palavras para ela para falar era só sobre, né, Deus. Então, assim, a gente é um canal também de acolhimento, né, de transformar a vida das pessoas de todas as formas, né? Às vezes através de uma palavra. E esse dia que tu gravou ali as stories, eu tava bem isso, eu acordei, eu tava passando café e falei, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí eu abri o Instagram e vi teus stories. Na hora sim eu comecei a chorar. Eu falei, amém. Glória a Deus, vai dar certo. Que bom, que bom. Sim. Então isso é um incentivo para mim, para quando vier isso eu continuar falando, tá, gente? Então se bater uma pastora aqui, só assistam. Às vezes também acontece comigo. Bom.
tá? Sucesso pra ti. Muito obrigada. Muito sucesso. Eu tô aqui pertinho de ti. E a hora que eu passar por Balneário durante o dia, eu vou mandar uma mensagem para ir ali tomar um café. Vem, pode vir. Vem mesmo, vai ser bem recebida. Eu sou metida, tá? Tento, não quero nem saber se tem gente, se não tem. Eu quero sentar, quero tomar café. E aí depois eu vou embora. Mas eu não tenho vergonha, não. Não, mas pode vir. Quando eu tiver aí por Brusque também, vou ir dar uma passadinha por aí. Por favor, tá? Minhas clientes também, assim, ó. Eu sempre tenho aqui, ó, sobe umas, sentam ali. Eu já tenho cliente que vem, desabafa um pouco, vai embora. Mas Mas às vezes é o que elas precisam. é verdade. Vim dar um oi pra nós. Então tá. Então tá, obrigada. Tudo de bom nessa também. tá? Obrigada. Vai crescer muito, vai voar muito, eu tenho certeza que é só o começo. Amém. Tá bom? Amém. Obrigada, um beijo. Beijo. Tchau, até. Gente, olha só como é que pode, né? Às vezes a gente não sabe por que vem essas palavras, a gente tem que falar, né? Aí, assim, hoje eu sei que, né, vários relatos, eu sempre falo que quando eu falo aqui, vários relatos de alunas, várias pessoas dizem, Tati, era o que eu precisava ouvir, obrigada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, gente, a história da Larissa, como muitas outras, é uma história de uma profissional, né? Que estava perdida, estava a ponto de desistir, né? Graças a Deus me conheceu, fez o curso e teve uma virada de chave. Saiu de um salário de R$ 2.500 e hoje ela fatura 9, 10 mil reais e ela tá só no começo, faz só 3 meses que ela abriu o próprio espaço dela, tá? Então imagina só como que é importante vocês se especializarem, vocês entrarem, né, em cursos e investirem em vocês, na profissão de vocês, na carreira de vocês, tá? É muito, muito importante que vocês pensem em vocês como profissionais, não uma manicure ou uma pessoa que não deu certo na vida, que é o que muita gente, né, taxa pessoas que estão nessa profissão. E eu quero falar para vocês que vai começar, né, no dia 20 ao dia 24 de março, o projeto Nail Designer 10K, segunda edição, que é o meu treinamento, que é o meu treinamento, não, que é as aulas para você se tornar uma nail designer de sucesso, né, uma nail designer para você faturar 10 mil reais por mês. Lá dentro do projeto, eu falo para vocês os pilares para isso acontecer. Então, vai ali no link da minha bio, se inscreva nesse projeto Nail Designer 10K, segunda edição, que eu tenho certeza que você vai ser uma das minhas nail designers de sucesso, que faturam 10 mil reais por mês. É importante que vocês entrem no grupo do WhatsApp. Eu vi aqui que o grupo tá cheio, que não conseguiu. Gente, é só questão de tempo para reorganizar grupo. Tem muito grupo, tá? Então, se inscrevam ali, participem desse evento, de todas as aulas, porque se vocês não participarem de todas as aulas, vocês não vão entender o que acontece na vida de uma nail designer de sucesso, tá? Eu tô sempre aqui para conversar com vocês, eu vou postar storyzinhos daqui a pouco, tá? Entrem no projeto Nail Design 10K que vocês não vão se arrepender, tá bom? Um beijo! Boa noite pra vocês. Eu vou lá com o Fábio Filho, que ele quer tomar banho. Se a Amanda não deu banho nele, é comigo. Tchau, tchau.